é uma referência na cultura regional, mas eu digo mais, é mais do que regional, na cultura nacional. Ele é um homem de cinema, muitas produções, um talento invejável. O nome dele é Nilton Alencar Júnior. Como vai você? Vou bem. Preciso saber. Como é que é a música? Como vai você? Eu preciso saber. Pois é. E assim se passaram quase 70 anos, ou um pouquinho mais. 71. Desde 71 anos. Desde o do Milton Alencar, em Fortaleza, com o pai militar, a mãe servidora, e de repente... Como é que você sabe disso, disso, Cabral? Eles arrumam... Você acabou de dizer que eu sou entidade, eu posso fazer aqui a minha... A minha mãe é servidora, meu pai é militar. Militar. Em 1900, você saiu de Fortaleza lá, 58. Final dos anos 50. 58, né? Isso. Foi para o Rio de Janeiro. E ali você viveu a infância onde, Milton? Na Tijuca. Na Tijuca? Sou tijucano. Você é tijucano. A sua escola, então, é a Salgueiro? Salgueiro. Salgueiro. Não, a minha escola de verdade é a escola do meu pai, que é a Mangueira, que também era perto dali. Mas o Salgueiro eu frequentava também. Salgueiro ali, Salgueiro e Mangueira são instituições muito perto uma da outra, né? E como foi Unidos assim? da Tijuca já é mais depois. Você saiu novo ainda de 6 anos de idade. 6 anos de idade. Mas como foi essa primeira infância sua no Rio? Pô, porque foi assim, não foi legal, porque eu vim aqui, a motivo da saída do Ceará para cá é que minha mãe tinha um tumor na cabeça, né? Aí a gente veio para cá, ela veio primeiro, aí teve que fazer um procedimento cirúrgico complicado, ia despender muito tempo da vida dela, aí a gente resolveu mudar para cá e ela conseguiu lá uma transferência ela trabalhava era empregada uma servidora federal e veio para cá transferida para se tratar no Hospital do Servidor do Estado para curar desse câncer, desse tumor, não era um câncer, era um tumor na cabeça, curou. E aí a gente acabou ficando aqui. Meu pai era mais fácil, porque é militar, a transferência era mais fácil. E de acordo com... da aeronáutica, inclusive. Da aeronáutica? O velho Alencar, que morou em Cabo Frio durante muitos anos. Morou. Grande figura. Grande figura. Você ainda no Rio, pelo que eu consegui levantar através da grande entidade, a figuraça, Larico e Zezé, você chegou a tentar fazer um jornalismo, comunicação, na época era faculdade de jornalismo, faculdade de Guanabara, se não me engano, pelo que eu vejo aqui, é a faculdade de Guanabara, mas você desistiu. O que aconteceu? Foi parar na UF, como? O que houve? Eu passei no vestibular para a UEG, naquela época, Universidade Estadual de Guanabara. UEG, que agora é o UERJ, seria o UERJ, né? Eu passei nesse vestibular para um curso de comunicação, mas na época, na escola de comunicação da UEG, não tinha o que eu queria fazer, que era cinema. Mas o caminho que eu encontrei foi esse, que eu fui fazer uma prova para a ECO, na época, a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que funcionava ali na Praça da República, mas eu estava muito angustiado, eu não fiz a prova direito, e não cheguei a tempo, não saí depois, dei tudo errado. A UF, na época, já era uma referência já sempre foi. Cinema? A UF, quando entrou, ela entrou com mais ou menos com a Escola de Comunicação da UF, quando ela surgiu, se eu não me engano, ela surgiu como referência da escola da Universidade de Brasília, da Escola de Comunicação de Brasília, que tinha um curso de cinema. Aí transferiu o curso de cinema para cá e ficou aqui. Não teve outro curso de cinema em universidades públicas tão importantes quanto a UF, não me lembro. Nem a ECO não tinha o curso de cinema. E ainda é uma referência. Ainda é uma referência. E ali você ficou até que dia determinado professor chegou e disse: vocês precisam fazer uma prova prática tal. E aí você foi buscar, eu acho, apoio de Jesse? Não, porque assim, é legal essa história. Uma história legal, né? Essa é legal. Porque assim, naquela época, eu estou falando de 1970, 71. Estou falando disso, né? Do vestibular 70, do movimento estudantil, né? Eu estava um pouco envolvido nessa questão lá. E quando eu fui para a UF, fui um pouco com essa vontade, né, de estar naquela militância da Universidade Federal Fluminense, que era totalmente diferente da militância que tinha na Universidade do Estado da Guanabara. E eu consegui me jogar para lá, uma transferência bacana. E na UF, isso foi em 1970, né, no grande parte da ditadura militar, né, no lugar mais quente da ditadura. Você chegou a militar na movimento estudantil. Eu frequentei a Uni, mas através dos DCEs, né? Eu tinha até um filme chamado DCE, um dos filmes que eu fiz naquela época, chama Diretório Central de Estudantes, que está disponível aí na rede. Porque através dos DCEs, né, dos DCE, principalmente do DCE da UF e o DCE do IFIX, do Instituto Federal Fluminense, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade, lá, que fica no Largo São Francisco ali, porque a mãe do Miguel, por exemplo, estudava lá, então a gente tinha
algum tipo de encontro que se fazia ali naquela época. Mas aflorou essa ideia de cinema muito mais nesse primeiro trabalho acadêmico na UF, foi na UF né? mesmo. Quando chegou Foi na UF. UF, eu tinha 18, 19 anos, e aí, todo final de semestre, né, tinha que fazer um trabalho prático, né? Aí eu dividia grupo. Aí na minha turma, tinham 5 grupos, na minha turma, era uma turma só. Eram 5 grupos. E eu fazia parte de um desses grupos com 10, com outras 6 pessoas. Aí cada um ficou com cinema novo, o outro ficou com não sei o quê, o outro ficou, e a gente ficou com a comédia erótica. Aí caiu nas mãos de Zécio Valadão. Aí Mas isso é uma outra história. A gente volta já. Esse é o nosso podcast. Pois bem, nós paramos lá em Gesso Valadão. Gesso Valadão, aliás, poucas pessoas sabem. Quem pensa que ele era um suburbano carioca ou um doidão da Zona Sul. Não, ele é de Campos dos Goitacazes. Murundu, perto de Morro do Coco, conterrâneo de José Cândido Carvalho. Você alguma vez pensou em produzir qualquer coisa de José Cândido Carvalho, como O Homem e o Lobisomem, por exemplo? O Coronel e o Lobisomem, por exemplo? O audiovisual já fez isso, né? Já teve a oportunidade. Aliás, o Coronel Lobisomem já foi tratado pelo audiovisual brasileiro, entendeu? Já foi tratado. Mas você chegou a produzir aquilo ali? Não, nunca pensou. Não. Olha para o Céu Federico, José Cândido Carvalho. Lembro disso também. Ele trabalhou em Campos, no jornal. Ele era de lá, né? Ele era. Mas ele era de Murundu também? Não era de Murundu, ele era da Baixada. Baixada. Que ele mesmo chamava de Baixada da Égua. A Baixada é aquela região de Campos onde começa ali por Donana, vai até Farol de São Tomé. Hoje é uma verdadeira cidade aquilo ali, pertence a Campos ainda, tudo. O Zé Cândido Carvalho foi um grande jornalista, ele trabalhou em Campos, na Folha do Comércio, que era um jornal da Associação Comercial. Eu também comecei lá. A diferença, viu, sabe qual é? Qual? Ele chegou à Academia Brasileira de Letras. E você não chegou nem à Academia Cabo Frense de Letras? Só cheguei aqui. Então, mas é um máximo. Você. Ainda para mim já é um grande prêmio. Então, lógico, para mim você também. Para mim é uma entidade. E você também. Nós estamos falando de entidade para entidade, então. Muito bem. Aí você foi fazer o trabalho, comédia erótica. Quem? Comédia erótica brasileira. O rei da pornô chanchada, Gesso Valadão. O campista Gesso Valadão. Que até agora há pouco a gente falava sobre ele. Ele também morou. O pai também foi transferido, trabalhava na Leopoldina, Rede Ferroviária Federal. Aí foi para Cachoeiro. Lá trabalhou com isso, com aquilo, até que ele arrumou a mala e se mandou para o Rio. Trabalhou com o Roberto Carlos, na mesma rádio. Eles eram... A Rádio Cachoeiro tinha a hora com o Valadão, por causa da locução dele, e tinha o Roberto Carlos na outra, no mesmo lance ali. Pois é, o Gesso Valadão, se não me engano, ele é de 1930. Quer dizer, você foi se encontrar com ele lá para o ano 60? Por aí. Não, anos 60 não, 72, 71. 71. Foi com o filme das Panteras? Não, quando eu encontrei com ele na UF. Os filmes que eu fui fazer depois com ele, depois que eu fui trabalhar com o Gesso. Vamos pegar a sequência aí. Então, o trabalho... Comédia erótica, o que você produziu nessa época? Quando eu fui para lá, o Gesso, quando eu chamei o Gesso para ilustrar o nosso trabalho, ele foi lá, deu uma palestra maravilhosa, chegou nas barcas Rio Niterói, todo mundo não tinha ponte, era antes da ponte, né? Então era barca Rio Niterói. E o Gesso chegou de terno branco, sapato branco, aquelas presepadas. O homem do sapato branco. Homem todo bonitão. De Assis de Tormes. Eu olhava assim, tinha um clarão no meio da uma multidão, tinha um clarão, era o Gesso chegando aí. Fomos para lá, ele fez sucesso, aplaudido, todo mundo gostou, a escola toda veio, os outros grupos fazendo outro tipo de trabalho, tinha até o quê? Joaquim Pedro de Andrade estava num outro grupo lá. Então, mas o Gesso atraiu, porque era cheio de aquelas coisas, Gesso Valadão, o Cafajeste. Aí, quando ele saiu de lá, a nossa relação foi boa, ele falou, garoto, você vai me procurar lá que eu gostei de você, aí eu fui. Foi assim que começou. O trabalho não teve uma relevância assim como produção de cinema, não? Não. Foi simplesmente um trabalho acadêmico, um trabalho de faculdade. Trabalho de faculdade. Acho que não suscitou nem nada audiovisual, porque o máximo que teve foi algumas fotos. E eu não tenho nem acesso a essas fotos, nunca tive. Quer dizer, o seu primeiro filme, então, foi nos anos 70. Como técnico, aí eu fui trabalhar com o Valadão, como assistente de direção, principalmente, como montador e como roteirista. Você foi o roteirista dos Amores da Pantera. Junto com o Lozeiro, foi quando eu conheci o Lozeiro. Quem estrelou as Panteras? A Vera Gimenez. Mas tinha o Paulo César Pereio, tinha o Zé Augusto Branco, tinha Roberto Pirillo, tinha um monte de ator na época. Jaime Francisco.
Rodolfo Arena. O Gerson Falador sempre teve aquela fama. Aquele que fez o Doc né? Street. O Doc Street foi o Reinaldo Gonzaga, lembra? Reinaldo Gonzaga, ele sempre teve essa fama, essa coisa de cafajeste, o cara, o malandrão. Porque o Gerson fez um filme que praticamente colocou o Gerson o Gerson fez da época do Cinema Novo, lá dentro, Rio 40 Graus, ele foi assim. Mas quando ele fez os cafajestes do Rui Guerra, aí ele criou uma personagem, e essa personagem estigmatizou a figura do Valadão até os meus tempos. Eu convivi o tempo todo com o Valadão com a estigma do cafajeste. Na época do Magnus Studio, né? Da Magnus Studio. Da Magnus Studio. Lá em São Cristóvão, Rua Safreira. Aí ele fez Os Amores da Pantera, que foi um sucesso na época. Foi. Ele era o rei da pornochanchada, né? O Fiesta tem filmes incríveis, A Memória do Gigolô, Os Amores da Pantera, tem a filha da Cafetina, a filha da Madame Bettina, A Difícil Vida Fácil, como é que é? Um monte de filmes. A comédia erótica, a pornochanchada, na época era o estilo... Não é pornografia, não tem pornografia. Sim, não tem pornografia, é totalmente diferente. Mas na época era o estilo que fazia sucesso, que lotava o cinema, né? Era o grande estilo do momento. O Cinema Novo não conseguia competir com a comédia erótica, porque o Cinema Novo não levava para o cinema, que era o grande veículo, aquilo que a comédia erótica levava, entendeu? Lógico, é natural isso. Você assistir um filme onde você vê um monte de gente bonita, mulheres bonitas, beijos e abraços e relação do dia a dia, atrai uma grande maioria das pessoas que estavam circulando naquela época. Os Amores da Pantera, foi nesse filme que atuou também o Anselmo Duarte, não foi? Não. Anselmo Duarte, eu fiz um filme com o Anselmo Duarte, porque o Anselmo Duarte foi o seguinte, eu virei técnico, né, eu fui fazer um filme para o Silvio Santos. O Jesse fez uma coprodução com o Silvio Santos. E nesse filme do Silvio Santos tivemos 3 diretores. O Jesse, um diretor inglês chamado Haris Alcovitch e o Anselmo Duarte. E eu fui assistente de direção do Anselmo Duarte. Foi legal, porque o Anselmo Duarte é uma figura. Então você... Foi depois, foi 77, 76. A sua estreia foi nessa fase aí, foi em 1977, 78, por aí, do cinema. Definitivamente. Não, dirigindo, eu só estreiei dirigindo com curta-metragem em 78, mas dirigindo longa foi em 1980. Mas eu comecei a entrar no set de filmagem em 1973, 72, 73. Eu fui assistente de direção do Valadão em filmes como lá em Cachoeiro, por exemplo, Obsessão, em Castelo, lembra Castelo? Então, nós fizemos um filme lá, chamado Obsessão, Janete Claire, o Gerson dirigiu. Depois fomos fazer um filme, também lá fizemos em Cachoeiro, umas locações, A Noite dos Assassinos. E eu era técnico só assistente de direção, fazia produção e escrevia roteiro. Pois é, aí até que o nosso amado e querido José Lozeiro entra na história de Milton Alencar. Isso nos anos 70, não é? Exatamente 75. Era maranhense também o Zé Lozeiro, não é? Era. Ele morreu, era. Anos 70. Uma das grandes referências dele, aliás, um excelente jornalista, passou por diversos jornais do Rio. Por último, ele passou pelo Diário do ABC em São Paulo, né? E o que ele fez muito sucesso como escritor foi Araceli, Meu Amor, não é? Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Araceli, Meu Amor foi um caso policial, aquilo, né? Em Vitória, de uma menina que foi assassinada. Isso virou filme também. Não virou, não. Não virou? Chegou a virar filme, não. O Lúcio Flávio virou. Sim. Mas o Araceli não virou, não. Até porque eu ainda tenho esses direitos aí de fazer isso. Nós dois escrevemos um filme sobre a Araceli, um roteiro, mas nunca vingou. Né? Ficou por isso mesmo. O Lozeiro tem o Pichote, né? O Pichote é um personagem do Lozeiro num livro chamado A Infância dos Mortos. Então, A Infância dos Mortos é que tem um personagem chamado Pichote que conta aquelas histórias ali. Aí o Pichote virou, o Babenco foi... Você se recorda quando o Lozeiro esteve em Cabo Frio para um rápido curso de roteiro? Lembro. Foi promovido pelo jornal Folha dos Lagos e foi realizado no auditório da Secretaria de Turismo. Lógico, obviamente, você que o recebeu aqui, você foi o Cicerone do Zé Lozeiro. O Zé Lozeiro teve uma participação no cinema brasileiro muito marcante, né? Teve. Ele até hoje é citado como uma referência na questão do roteiro, do romance e reportagem, que foi o que ele fazia, que gerou uma quantidade enorme de filmes. Pô. Todo mundo se interessava na época, porque ele produzia muito. Chegou na televisão por aí, ele fez naquela novela proibida da TV Manchete, o Marajá, lembra? O Marajá, que nunca foi pro ar, né? Nunca foi pro ar. E que afinal com o Marajá? Porque na época foi exatamente em cima dos anos Collor ali, ele conseguiu impedir que a coisa acontecesse. E olha que gravamos
Eu não participei de nada, mas eu frequentei essa produção com o Lozeiro mesmo. Mas E aquele não foi força dos interesses políticos Foi. que não foi para o ar. não. Mas então- Até hoje existe essa coisa. Em algum dia isso vai ser liberado, porque essas gravações elas existem. Não existe toda a série, porque ela ficou faltando o final. Tá? Que negócio de escolher o final. E Mas certamente tem 10, 15 capítulos, O com certeza. conteúdo deve ser o mesmo da realidade hoje, né? Semelhante. Quer dizer, é a política Isso. como ela é, Isso, como já isso, abordamos isso, aqui isso, no podcast, né? A política como ela era, naquela inspiração de Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues, aliás, Nelson Rodrigues. a esposa dele, Dulce Rodrigues, Dulce Rodrigues, a mãe do Beto, foi casada com o Valadão. foi casada com o Valadão, né? O Jéssico foi casado com a Dulce Rodrigues, quando chegou aqui, casou com ela e teve 2 filhos, né? O Beto morreu semana passada, meu amigo Beto, o grande Beto Valadão. Eu fiquei sabendo que ele morreu aqui, cara, foi ridículo isso. O cara é meu amigo pra caramba. Mas ele hoje estivesse vivo, lógico que ele foi era bem mais velho que você. Não, o Beto, o Jesse? Não, o Beto não, o Beto, não. O Beto era mais novo que eu. Não, o Jesse era mais velho que eu, muito mais velho. Não, o Lozeiro, bem mais O velho. Lozeiro era mais velho. Antes de o Lozeiro 30. O Lozeiro era mais velho. O Lozeiro teria hoje quase 88 anos. Não tão velho assim. 88 Mas anos. como foi esse encontro seu com Então, esses com dois o talentos Lozeiro? se encontraram como? Você e Lozeiro. Não, eu estava filmando, e foi assim, exatamente. Em 1995, eu era assistente de direção de um filme chamado Quem Matou Pacífico, de uns irmãos chamados Geraldo e Renato Santos Pereira e Geraldo Santos Pereira. E eu era assistente de direção pela Magnus Filme. A Magnus era a coprodutora do filme. E aí, contracenando lá entre aquelas pessoas lá, eu tive um desentendimento com os diretores, um desentendimento porque ele queria... Não adianta falar isso, que já morreram os dois. Eu tive um desentendimento com os diretores, aí eu falei, não, eu não estou bem aqui na equipe, eu quero sair. Eu falei, não, mas você tem que ficar, porque quem vai sair sou eu, porque eu tenho acabado. Ele era ator do filme também, mas ele ficava indo e voltando. Nós estávamos filmando lá em Três Rios. E Três Rios, Mar de Espanha, que é por ali, né? Aquela região ali. Aí a gente foi, e aí eu pedi para sair, o Lozeiro falou, tá bom, então você vai sair, então procura fulano de tal aqui, que me deu o livro do Lúcio Flávio, né? Procura o Zé Lozeiro e que nós vamos fazer um filme com ele chamado Os Amores da Pantera. Eu quero falar sobre a Ângela Diniz, que foi assassinada em Búzios. É um tema que é legal, só tem uma mulher rica que foi assassinada, com negócio de playboy, Búzios, era tudo legal. Aí eu vim para cá para falar com o Lozeiro, eu conheci o Lozeiro em 95 assim. O filme Palácio de Cristal era de Lozeiro? O Palácio de Cristal, sim. O Lozeiro escrevia para a revista Eliela contos eróticos, né? Ele tinha o Palácio Cristal é um desses contos. Ele era eclético, ele era versátil na literatura. Ele né? fazia, e o Palácio Cristal era um conto assim erótico que ele publicava na Eliela. Sabe aquela revista Eliela? Tinha alguns momentos ali que a Eliela apresentava alguns contos eróticos ótimos, maravilhosos. Eu tive várias pessoas importantes. Marcos Rey escreveu para lá, e muita gente importante fazendo grande literatura ali. E o Palácio Cristal era isso. E aí eu fiz a adaptação desse conto para o cinema, né, chamado Palácio de Cristal, que o Palácio de Cristal gerou, os personagens do Palácio de Cristal gerou o filme O Fruto do Amor, que foi o primeiro filme. Pois é. E aí, então, roteiro com Lozeiro, eu e Lozeiro. E aí, então, Milton Alencar chega hoje a 14, se não me engano, 14 longas, né? Não, 9 longas. 9 longas. E curtas eu tenho... Curtas em cinema são 18. Agora, assim, no audiovisual tem essa última geração. Esse 14 fica sempre na minha cabeça, porque eu sempre considerei Milton Alencar o eterno. 14 anos de secretário de Cultura da Prefeitura. Era isso que você queria falar? Era isso. Esse 14 não me sai da cabeça. Você venceu, a sua longevidade foi maior do que Saddam Hussein no poder. Parece aqueles caminhoneiros, aquele sindicato americano, sabe? Eu não vou dizer que você driblou a vida, que senão a gente cai em Garrincha. Não, a Estrela Solitária. A Estrela Solitária. De quem é esse filme, afinal? Hein? Bom, quem dirigiu fui eu. O livro é do Rui, né? Do Rui Castro. Rui Castro, Que os direitos... Aliás, o livro e o filme são um contrato de participação, né? A gente comprou os direitos do Rui Castro para fazer o Estrela Solitária. Muito bem. Olha só, nós vamos voltar a esse assunto. Não necessariamente nessa mesma ordem. É aqui. Isso é nosso, né? Aqui é a deixa. Tá. Esse é o nosso podcast. Podcast Moacir Cabral. Uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV.
Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio. Opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. Milton Alencar, nós paramos lá em Garrincha. não necessariamente nessa mesma ordem. ordem. Isso é uma coisa nossa e que, na verdade, você sabe que isso sugere, né? Sei. Isso é quase que um princípio filosófico, sabia? É mesmo? É quase um estoicismo, seria isso? Quer dizer, não necessariamente nessa ordem, pressupõe que as coisas devem ser feitas gradativamente. Isso. Dar significância à vida através da serenidade. Bonito, hein? Pô, lindo isso. Isso é seu? Não, é de Larico de Zezé. Larico Eu acho de que capítulo Zezé. 7 do livro dele, Andanças do Pensamento. Grande Larico. De Larico. Pois bem, aí nós estávamos Meus lá no respeitos. Garrincha, né? Nos dribles da vida. Garrincha, até que você Estrela teve, Solitária. foi um dos filmes, não desfazendo dos outros, mas um dos filmes que te deu bastante notoriedade no segmento É cinematográfico. porque, na verdade, é por causa do Garrincha mesmo. É né? Garrincha, é a Estrela Solitária, né? É por causa do Garrincha. Garrincha é uma entidade, uma instituição. Onde eu fui, eu morei no Chile um tempo por causa do Garrincha, porra. O Garrincha era endeusado, pelo menos na bolha, que naquela época uma bolhazinha, aquele tipo de bolha, onde eu estava, o Garrincha... Thaís Araújo, no papel da... Da Elza. Thaís e André Elza. Gonçalves, e aí tem uma galera lá. Qual foi a repercussão desse filme no cinema nacional? Foi legal. Qual a avaliação foi que você faz? Foi legal. Me deu, quer dizer, entre outras, me deu alguns prêmios, né? Não são os prêmios mais, por exemplo, eu não ganhei um prêmio de diretor nesse filme, né? Eu vim ganhar um prêmio de diretor agora. Mas me deu alguns prêmios, me deu ao filme alguns prêmios interessantes, né? Não, foi o melhor filme no Festival de Bogotá. Teve a Thaís levou o prêmio de melhor levou o atriz, prêmio. né? E ela levou também um prêmio de melhor atriz lá no festival, lá em Los Angeles, que tem aquele festival de cinema brasileiro que tem lá. Ela ganhou um prêmio de melhor atriz lá. E eu estava em Belém, nesse mesmo época, mesmo dia, inclusive, recebendo o prêmio lá em Belém, lá do mesmo Garrincha. Recebendo o filme, mas não meu, o prêmio do filme, né, de melhor filme. Teve um festival... Foi o festival de Recife, que é legal pra caramba, um festival legal. O roteiro do filme Garrincha, A Estrela Solitária, também era seu? Foi meu, mas tem um pessoal legal, Aldir Blanc. Aldir Blanc. É. Agora, foi difícil criar um roteiro para Foi. enquadrar aquela genialidade de Garrincha? Foi, muito difícil. Você até hoje você conta histórias que você fala, pô, adoraria ter sabido isso antes, que todo mundo tem uma história com o Garrincha. Você teve que buscar muita coisa de arquivos. Canal 100 te ajudou muito? Sim, me ajudou muito. E lá no Chile, muito ajudei. Lá no Chile eu tive muita informação. Aliás, eu tive mais informação do Garrincha em termos do audiovisual no Chile do que aqui mesmo. Aqui eu consegui muito o Canal 100, a imprensa nacional, tinha algumas coisas de 16mm. Eu uso algumas imagens, eu uso imagem do Canal 100 e uso uma imagem da família dele de um outro lugar lá. Mas foi no Chile que eu encontrei as mais interessantes informações, né? Do Garrincha. Do Garrincha para Porque a Copa do Mundo lá, foi 62, o Garrincha foi a estrela, não tinha Pelé, entende? O Garrincha foi a estrela da Copa. Foi ele que saiu de lá, era o melhor jogador, não sei o quê, era o filé. A Elza, quando chegava lá, era a Elza. Era a Elza Soares, a mulher do Garrincha, a esposa do Garrincha, pronto. Aí, isso eu vi lá. Esse foi um filme, certamente um filme de destaque na sua filmografia, né? Seria isso? Foi. Filmografia. Eu sempre cito mas isso. Mas aquele ciclo que você abordou de violência também foi marcante, né? Isso foi a fase com o Lozeiro, Escalada da Violência, entendeu? Estranhas Relações, são filmes que abordam a criminalidade no dia a dia, nos lugares mais inóspitos possível da cidade do Rio de Janeiro, principalmente.
Então, isso, Não, mas foi a minha experiência com o Lozeiro mesmo. Aqueles 3 filmes da violência a partir de Vigário Geral, que foi Vigário Geral, né? Essa coisa assim, do Vigário Geral é mais recente, né? Essa é a coisa, eu estou falando de filmes esses filmes que eu falei até agora são filmes feitos em película, né? Filmes para a indústria cinematográfica. Geralmente, ela chegava no cinema primeiro, depois chegava nos outros lugares. Agora chega em tudo que é lugar. Já Vigário Geral, não. Vigário Geral já é de uma outra geração, de uma outra cinematografia, que eu usava as tecnologias digital. Mas qual foi o primeiro? Foi o Vigário Geral ou foi Mão na Cabeça, aquele outro filme? Não, o Mão na Cabeça foi recente agora. Foi recente? Foi recente. Isso foi de 3 anos para cá. Mas foram 3 filmes a partir de Vigário Geral? Foi. Lembrar para não esquecer. Lembrar para não esquecer. Esse que é foi... mais recente? Não. Não, esse é de 90, esse é de 2009. Foi o segundo. O primeiro foi Vigário Geral? Não, o primeiro foi esse, foi o Lembrar para não esquecer. Lembrar para não esquecer. Depois aí teve 21 Mão na Cabeça, Vigário Geral. E foram esses 2. No meio disso aqui, eu tive algumas iniciativas de pequenos filmes, mas que eu considero desnecessariamente, porque são filmes que eu fiz entre uma entre-safra. Os 2 filmes marcantes para mim em relação a isso foi Vigário Geral, Lembrar para não esquecer, que deu um monte de dor de cabeça, e o 21 Mão na Cabeça. Mas se deu uma dor de cabeça, deu também uma bela premiação. Recebeu quantos? Esse me deu um prêmio que eu nunca tinha recebido na minha vida, que foi de melhor diretor num festival internacional. E esse aí teve, já Qual é hoje o festival? filme. Um festival chamado FICO, que é um festival internacional, né, de filmes do mundo todo, que aconteceu, e agora, aconteceu uns 3 meses atrás. E ele não foi online, não. Eu que não fui, que eu nem estava sabendo, que eu não estava nem aqui, não tive presente. Esse foi o melhor diretor, deu melhor fotografia para o Pedro, mas eu já tinha recebido um monte de prêmio com esse filme, um monte de prêmio. Todo festival que participa ganhava prêmio. Antigamente, na divulgação dos filmes, tinha, ao final, né, aquela chamadinha, aquele lembrete. Assista no cinema mais próximo da sua casa. Aí, hoje, onde assistir, quem quiser, eu quero assistir o Mão na Cabeça, o Vigário Geral, Lembrar para não esquecer, onde assistir? Por exemplo, o longa-metragem é um filme comercial, ele tem o 21 Mão na Cabeça, é um filme comercial, ele tá na plataforma da Claro aí. Quem quiser ver, vai lá, entra na Claro, que digita lá 21, vai chegar lá. Entende? Que é um esquema comercial, né? De você hoje assistir filmes. Agora, os outros tem as plataformas que a gente tem. Escalada Violência também foi com abordagem. Mas essa é de outra geração, é a geração do Lozeiro, foi a minha experiência com o Lozeiro. Quantos filmes você fez, afinal, com o Lozeiro? Todos, dos 9 que eu fiz, 6 com ele. Junto com ele. Foi um parceirão Foi um de parceiro vida, da vida. parceirão profissional. Mesmo os filmes que eu não fiz, como por exemplo o Garrincha, ele não fez, né? Que ele já estava doente, já estava mal. Quando nós fizemos, ele já tinha o diabetes, já não estava mais com a disponibilidade. Isso em 2000. O Lozeiro começou a ficar mal nessa época, 97, 98, 2000, que o diabetes começou a pegar ele e ele foi sobrevivendo. Nós vamos continuar falando de cinema, mas vamos abrir um parênteses aqui, onde nós abordamos lá atrás. Você foi secretário de Cultura de Cabo Frio por um período de total 14 anos. Foi assim, para deixar claro, eu fui secretário de Alaí, 8 anos, e de Marquinhos, 4 anos. Isso aí somam 8 anos de Alaí e 4 de Marquinhos, 12. Certo. Aí depois eu tinha sido, eu considero mesmo, eu tinha sido secretário de Ivo Saldanha, mas não era secretário, eu era diretor de cultura, porque não tinha secretaria naquela época do mas Ivo. tinha status de secretaria. Tinha status de secretaria. Eu passei 1 ano e meio lá. E eu fui secretário de Adriano Moreno, secretário de cultura. Trabalhava com você. Trabalhou comigo. E chegamos juntos. Tá? Aliás, a gente falava... Nica está em Portugal. Gerson e Valadão. O Tonico Pereira, que está aí até hoje, ele também é campista, não é? Campista. Também é campista. É. Muito bem. Milton. A Nica está em Portugal, sabia, né? Fazendo cinema? Lá. Não sei. Eu estive em Portugal agora e eu não consegui vê-la, mas eu fiquei sabendo que ela estava lá com a filha dela. Qual o filme que você produziu em Cabo Frio? Os Três Palhaços e o Menino. Não. Depois a gente volta nisso. Nós abrimos um parênteses lá e não fechamos e colocamos outras coisas ali dentro. Nesses 14 anos que você ficou, que você esteve à frente da cultura de Cabo Frio, como você analisa, como você vê hoje a gente ter um teatro municipal 5 anos abandonado? Cara, pessoal, o teatro, eu inaugurei o teatro, era na minha gestão quando inaugurou o teatro. Eu tive quer dizer, foi maravilhoso de inaugurar aquele teatro. Aquele processo todo veio do governo do José Bonifácio, depois passou para o governo de Alaí, e ainda conseguimos, com aquelas dificuldades todas daquela época, exigia-se, né?
nós conseguimos inaugurar o teatro em agosto de 97. E eu convivi com o teatro a minha vida toda aberto, né? Circunstancialmente, em um determinado momento, e com obras, fazendo isso, mesmo construindo. O primeiro momento foi horrível, porque não tinha nada, o grupo todo estava montando o teatro, né? E conseguindo instalar o teatro, funcionar o teatro. Para isso é um telefone? É um telefone. Quer dizer, e o telefone, como não toca, a gente não sabe onde que ele toca, né? Você não está ali embaixo, não? Ele pode estar aqui, ou lá, ou acolá, não é o meu. É de alguém. Meu não é. Deixa ele tocar, é um fundo musical pra mim tá ótimo. Do nosso podcast, podcast Moacir Cabral. A gente volta já. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013, transformando vidas. E o telefone já não toca mais. Se eu não me engano, isso é música, né? Alguma sofrência, né? Que as pessoas chegar a escrever. E o telefone já não toca mais. Graças a Deus, né? É uma saudade. Isso, a saudade, isso é sinal de saudade. Então, nós voltamos lá nesse triste episódio de 5 anos. Caraca, de teatro fechado, né? E eu faço a minha culpa porque nesses 5 anos eu estou secretário, entendeu? Eu estou secretário nesses 5 anos. Eu entrei dizendo, eu acho até, falei numa matéria que você fez, Cabral, com a Folha dos Lagos, dizendo que o meu compromisso era abrir o teatro. Eu só queria fazer isso. Eu sabia que se eu fizesse isso, eu teria feito, o meu trabalho teria sido, naquele momento, teria sido significativo. Eu tinha ajudado a inaugurar o teatro com o grupo todo, e estava com o papel de recuperar, de alguma maneira, retomar com isso. Pô, você não sabe que a luta que foi. Na sua avaliação, é uma má gestão do serviço público, da prefeitura, ou também a indiferença do setor cultural da cidade? Não, indiferença do setor cultural não é não. Não é. Isso não é. Isso é indiferença do setor cultural não, porque independente de qualquer coisa, todos nós queremos o teatro aberto. Má gestão, eu acho que sim. Quer dizer, nós vamos então para 6 anos, porque esse ano já não existe mais tempo. Eu estou sabendo, isso é bem recente, eu nem sei se eu posso, mas assim, o presidente da Câmara acabou de nos dizer, acho que o João vai até, esse final de semana, porque não sei qual a temporalidade aqui, mas vai ter a cultura vai se encontrar numa grande reunião aí de 2 dias. E eu sei que o presidente da Câmara está em Brasília, um dos motivos que ele está em Brasília é exatamente esse. É lutando por uma verba parlamentar específica. É uma verba, porque lá tem aquela parte do fosso ali embaixo do palco, né? Aquelas madeiras estão um pouco comprometidas, segundo informações. Na época da minha gestão, eu não vi isso com os meus olhos assim, né? A nossa preocupação era outra, era somente o corpo de bombeiro ali. Eu não estou me recordando. Eu perguntei a você se você fez alguma produção dos seus filmes em Cabo Frio. Fiz. Qual filme? Os Três Palhaços do Menino, eu fiz todo ele aqui. Os Três Palhaços é um filme de criança, de 1980. É um filme legal pra caramba. Roteiro seu, produção? Roteiro meu, produção não minha, produção é de São Paulo, é do Fiel Filmes do Brasil. Um grande empresário de São Paulo, de sinalização viária. Chegou a trabalhar em Cabo Frio com asfalto de rua, de aeroporto. Ele chegou a trabalhar aqui. Chama Tadeu Gomes Fernandes. E ele era produtor de cinema em São Paulo, e ele me chamou que ele queria produzir um filme sobre criança. Escrevemos um roteiro, eu e o Ari Leite. Lembra do Ari Leite? Ari Leite. O Gaguinho. O Gaguinho. Grande figura. Em Cabo Frio, quem morou durante muito tempo em Cabo Frio foi o Gerson Tavares, né? Morreu aqui em 2021, já com... Não, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, agora. Morreu agora. Faz 1 ano atrás. O Gerson, que morava ali ao lado do... O filho dele namorava lá. O pai do Rodrigo. Isso.
O Gerson Tavares tem também grandes produções, boas produções. Tem, Gerson é uma pessoa importante. Ele tem uma decepção. Morreu aos 95 anos de idade. Morreu. Ele participa de um filme que eu fiz aqui, com o documentário que eu fiz com o Gerson. O Gerson, antes dele falecer, ele virou evangélico, né? Ele se converteu e virou evangélico. E eu estava filmando em Minas Gerais, aí eu passei numa cidade lá e ele estava escrito: o Gerson Valadão vai dar um testemunho. Eu falei: não vou perder isso. Eu no interior de Minas Gerais, louco para acabando de trabalhar, querendo tomar uma para ficar alegre e assistir um culto com o Gerson Valadão, era tudo que eu queria na vida. Fui fazer isso. Aí fiz umas imagens, botei no filme, foi legal pra caramba. O Gerson Tavares, você chegou a produzir alguma coisa com ele? Cheguei. Que o Gerson Tavares ele tinha uma empresa no Rio de Janeiro chamada Erevan Filmes, onde ele tinha equipamentos, ele alugava equipamentos. Ele produzia e também alugava luz, câmera, maquinária, ele tinha esse negócio. Era também artista plástico? Depois ele virou. Depois que ele veio para cá, ele se transformou. Ele teve uma decepção lá, uma decepção na vida, como todos nós. Na vida aí um caso de morte? Uma coisa assim, uma coisa complicada que eu não fico preocupado de dizer, porque eu não sei a verdade o que é, nem vou me meter nisso. Mas Gerson é uma figura maravilhosa. Eu estava dizendo, o Gerson, quando vim filmar com ele falou: quero ir na casa do Gerson Tavares. Uma das coisas que ele me pediu, dá um jeito, eu vou para aí. Eu botei ele ficou no Malibu, né? Aí nós ficamos 3 dias, arrumamos uma lancha, o Carlos Vitor emprestou a lancha dele, e fomos passear com ele aqui, e paramos no Clube do Canal, o Gerson foi lá, eles encontraram, tá no filme isso. Foi um encontro bacana. Que beleza. O Zé Lozeiro, quando esteve em Cabo Frio, dando esse curso de roteiro, ele disse que Cabo Frio tem uma maravilhosa luz na produção cinematográfica. Isso. Que luz é essa que ele se referia? Rapaz, ele se refere a uma luz que eu pelo menos enxergo, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu enxergo, ela já passou essa luz. É igual lá em Nazaré que eu tive agora, o cara fala da onda. Eu que cheguei e falei: Nazaré, eu vou ver aquelas ondas. Eu falei: não, agora não tem onda não, cara. Parece a Lagoa de Araruama. Mas quando chega na época lá, a onda é enorme. Eu tenho umas imagens de onda, eu falei: não é possível. E era a mesma coisa, a luz de Cabo Frio, ela é depois do verão, ela é a luz de outono, sabe? A luz de outono, é chamada temporada da beleza aqui, a temporada da beleza. Temporada muito beleza. Mais bonita do que a luz, é muito mais bonita. É porque pouca gente vê isso, né? Mas a luz do outono é muito mais espetacular do que a primavera, por exemplo, ou o verão, que é. A gente não pode desfazer daquilo que a gente produz, senão estaríamos usando nossa inteligência a serviço da burrice, como dizia aquele ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Então, foi depois até de Lozeiro ter dito isso, Cabo Frio começou a ter um festival de curta. Nós fizemos um festival de cinema com essas intenções mesmo, de poder mostrar. Que ano que foi o lançamento do festival de curta? O festival de curta aqui foi feito no final da minha gestão como secretário, em 2008. E quem organizava o festival era Aquiles e o Miguel, né? O Miguel e Aquiles que fizeram o festival. Eles que idealizaram o festival e conseguimos implementá-lo em 2008, foi o primeiro. Foi 2008 ou 2009, um negócio desse. E aí durou 9 anos seguidos, né? Aí, lá na minha tal gestão, quando a gente ia fazer, teve a pandemia e a gente ficou impossibilitado. Tentamos fazer online e não tínhamos ainda tecnologia suficiente para fazer com muita referência. Está paralisado o festival ou ele vai ter alguma... Não, tem uma proposta para voltar. Esse ano ainda? Nós batalhamos isso esse ano. Se não tivesse acontecido... Olha, eu tive uma conversa com o prefeito José Bonifácio, né? Antes dele falecer, 2 dias antes de falecer, fizemos uma... Que bom que foi antes dele falecer esse papo, né? Foi, eu gravei. Porque se fosse depois dele falecido, eu ia ficar meio preocupado com os seus poderes. Se bem que tem algumas vezes que eu acho que eu falo também com algumas pessoas, e ele é uma das pessoas que eu falaria mesmo agora, entendeu? Porque são coisas que são muito recentes, não deu tempo de terminar, então é como se tivesse uma visão gestáltica do assunto, ela se prolonga, né? E eu consigo conversar com algumas pessoas depois, mesmo de falecidas, como, por exemplo, o meu amigo Chico, que morreu outro dia, o Beto Valadão, que morreu outro dia. Todo mundo está morrendo, cara. Então, eu só falo isso. É incrível. É bom a gente lembrar que as pessoas estão morrendo. Né? Lembrar para não esquecer. Isso é fantástico. Lembrar para não esquecer. Né? Milton, nós vamos fazer uma rápida pausa. A gente volta já. Esse é o nosso podcast. Podcast Moacir Cabral. Uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio. Opção de comércio, lojista e serviços.
Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. Mas agora nós vamos deixar um pouco o passado aí, mas talvez a gente volte a alguma coisa ainda. Do Garrincha, fomos voltando, a violência, o Vigário Geral, vários filmes e tal. Mas agora vamos falar do que Milton Alencar Júnior está fazendo na atualidade. Fui para Portugal. Foi para Portugal, foi para Saquarema, longe, hein? Belém, no Pará, Belém do Pará. O filme Ciro de Nazaré. Pois é, Milton, aí o filme Ciro Nazaré, sua produção atual. O nome é Nazaré. Nazaré? Uma linha de fé. Nazaré, uma linha de fé. Com tomadas em Nazaré, em Portugal, em Saquarema, no estado do Rio, e Belém do Pará. E Nazaré, no Minas Gerais. Nazaré, no Minas Gerais também. E Vigia, no interior do Pará. O que trata esse filme? Fé. Fé. Eu estou discutindo a fé, acho que até porque eu estou ficando velho, né? Assim, mas a fé nas suas mais diversas complexidades, vamos dizer. No olhar do católico, no olhar do umbandista, no olhar... No olhar das religiões de matriz africana, nós já fizemos um trabalho chamado Koe Acedoyá, uma linha de fé. Está disponível no mavcf.com. mavcf.com. Você entra lá e você vai ver lá esse site, você vai encontrar lá o Koe Acedoyá, uma linha de fé. Ele tem uma interpretação da fé através do candomblé.
Agora, esse que nós estamos falando, nós encontramos uma linha de fidelidade, uma linha de fé, através de Nossa Senhora de Nazaré. Então, a gente encontrou, entendemos que o início da fidelidade em relação a Nossa Senhora de Nazaré se inicia lá na Europa, lá em Portugal, exatamente lá com São José, lá, Maria, a mãe de Jesus. E as imagens dela, a imagem dela vem peregrinando pela Europa e parou em Portugal, parou em Nazaré, com um milagre. E de lá, de Nazaré, ela veio para cá. Eu vou até em Belém agora, eu estou indo para Belém no dia 3, né? Vou assistir o Círio. Então, existe uma discussão muito complicada. Eu acredito que foi de Nazaré, Portugal, para Saquarema e depois para Belém, para Vigia e depois para Belém. Mas existem pessoas que eu estou conhecendo que me disseram que é o contrário. É de Portugal para Belém e para Saquarema. E depois Mas como foi essa passagem para Saquarema? Qual foi... como isso ocorreu? Também uma situação milagrosa. Os pescadores acharam a santa, encontraram uma imagem de uma santa boiando na beira da praia, encostada nas pedras na beira da praia. E eles constantemente passavam por ali e ela aparecia ciclicamente. Resolveram então colher e construir. O primeiro deles lá, os pescadores construíram uma capelinha. Como você faz essa abordagem de Nazaré no filme? Spoiler. Essa abordagem de Saquarema, né? É no filme. Eu faço a abordagem da mesma maneira que faço em Nazaré, que o milagre de Nazaré lá, o milagre de Belém. Belém, a mesma imagem foi encontrada, em vez de ser nas pedras da água, foi na floresta amazônica. Num igarapé, no meio de umas raízes, encontrou uma santa lá. Um agricultor chamado Plácido pegou a santa, levou para a casa dele, e aí depois ele ia dormir. Quando ele voltava, a santa tinha sumido e ele ia de novo no lugar, e ela ficou indo e voltando para o mesmo lugar muitas vezes. Ele falou: então vamos construir uma capela aqui, e construiu a primeira capelinha que tem lá em Belém, de homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Quais são os atores? Não é um documentário. Os artistas são os personagens mesmo. Eu ouvi padres maravilhosos, eu vi pessoas santificadas, pessoas que são o prefeito de Nazaré, Walter Chicharro, eu vi a prefeita de Saquarema, que narra um milagre que acontece. Ela assume um milagre. Ela assume um milagre. Na minha vida aconteceu um milagre. E eu devoto esse milagre à Nossa Senhora. Então, ela assume isso. Lá o Walter Chicharro já é mais técnico, ele convive com a ideia de que o que parece Saquarema com Nazaré, porque além da Nossa Senhora de Nazaré, o surf, né? As duas cidades têm o surf como referência. E ele coloca a questão do milagre na mão do peregrino que construiu a primeira capela. Mas ele fala assim para mim, ele diz assim no filme: aqui eu sou o prefeito, lá não é prefeito, lá é o presidente da Câmara, né? Eu sou o presidente da Câmara, mas quem governa é a Nossa Senhora de Nazaré. Ele que está dizendo. Uma questão de fé, né? Uma questão de Exatamente. O filme, o nome fala do filme, de fé. Fala de fé. O tempo inteiro faz essa abordagem profundamente isso. da fé em Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré. O que nós fizemos no filme passado é uma trilogia que eu quero fazer, né? O outro será, que eu espero, tem uma trilogia de 4. Eu queria fazer uma no sertão do Ceará, lá no Padre Inciso, né? E queria fazer uma com uma igreja evangélica. Conclusão desse filme, fica para quando? A minha promessa para a prefeita lá, para exibir lá em Nazaré, é quando vai começar a onda vai começar quente no inverno lá, dezembro já está pegando fogo, e a prefeita quer um presente de Natal. Por isso que eu prometi para ela um presente de Natal. Esse é o filme, essa é a produção do momento, mas está também na gaveta, saindo da gaveta, mais uma produção sua, que é um filme sobre Teixeira e Souza, o nosso romancista. Isso aí já é um longa-metragem, como o 21 Mão na Cabeça. É um longa-metragem, né? Com uma dramaturgia, onde é uma adaptação do Filho do Pescador, em 2 épocas. O narrador é Teixeira e Souza, em 1852, mas os fatos narrados são agora, e se confunde com o nosso tempo. Essa produção é para o ano que vem, obviamente. Estou né? disputando os espaços de legislação da Paulo Gustavo, é isso que está. Antes de a gente entrar, depois a gente volta a esse assunto. Como que você está vendo hoje a retomada do desenvolvimento da cultura? Estou tão feliz com isso, cara. Respiro tanto, eu estava tão assustado se não tivesse acontecido o que aconteceu. A gente não tem noção do que nós estaríamos vivendo hoje.
Aliás, cada vez que passa, eu falo assim, por que a gente se livrou? E olha, batendo na trave, não foi um negócio assim... Os 4 anos da gestão passada, na sua opinião, ela desmantelou todo o processo de desenvolvimento da cultura? Todo. Na minha área profissional de cinema, então, foi um horror. Por exemplo, o 21 é resultado de uma completa desarticulação disso. Tinha um projeto de distribuição do filme que não deu. Aí eu tive que não fazer nada, tive que botar na Claro. Tá, aí o filme do Círio, ele tem... Está enquadrado em algum edital? É contemplado? É contemplado, mas é um edital municipal de Saquarema. De Saquarema. Saquarema. Já o Filho do Pescador... O Filho do Pescador é edital estadual. É o Paulo Gustavo, Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, para você, é a mais eficiente ferramenta hoje? Olha, eu posso dizer o seguinte, é a que nos atende agora, entende? É a que nos atende, é ela que nos serve. Tem pessoas muito mais especialistas no assunto do que eu. Eu quero apenas me aproveitar da legislação, né? Desse momento onde a legislação permite que eu possa voltar a sonhar em produzir aos 71 anos de idade. E é isso que eu quero. Está um menino ainda. Ainda bem. Nós vamos fazer ainda muitos podcasts aqui com o Milton Alencar. E, aliás, vamos agradecer os nossos patrocinadores, senão isso aí. O podcast não vai funcionar, né? Agradecer a Ecomix, Gestão Ambiental, Jogando Limpo com a Cidade, o Instituto Ecovida, Transformando Vidas, Barbearia Boulevard, lá você faz cabelo e barba, tranquilo, e também o Shopping Canal. Vai falar em Shopping Canal, ali o Boulevard Canal, no dia 13, próximo, 13 de outubro, vamos ter mais um Sunset. Legal. O Sunset Boulevard, nós vamos repetir o mesmo show que fez um sucesso legal em setembro, que é com a turma do Joãozinho Pires, lá de Arraial do Cabo, com um show impecável de bossa nova, jazz, blues e foi legal, MPB. foi legal. Muito bom. Então vamos voltar com esse show no dia 13 de outubro e já estamos programando para novembro. Certamente você conhece a banda daqueles meninos, eles arrasam mesmo com aquele rock, anos 50, 60, Surf City. Claro. Esse vai ser de novembro. Esperamos você. Inaugurando o verão, né? Começando a abrir no verão, né? Praticamente. Né? Praticamente abrir o verão. Em dezembro, a nossa ideia é levar para o Sunset Boulevard uma roda de samba para entrar no ritmo de virada. Legal. Este é o nosso podcast. Podcast Moacir Cabral. Uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio. Opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. Tá rodando, Milton. Já é mais um bloco do nosso podcast e a gente não pode... Taxímetro. Não necessariamente nessa mesma ordem. Vamos manter a serenidade e falar dos recursos que hoje são acessíveis. Hoje, quem produz cultura, quem produz cinema, teatro, qual é o caminho para ser contemplado por essas leis de incentivo? Primeiro a gente tem que estabelecer regras concretas, né? E isso está se fazendo. A legislação exige isso. E a atividade cultural tem que prestar atenção nessas coisas e cumprir esse negócio. A gente não pode ficar dando mole, cometendo erros amadores de estabelecer na compreensão dessas regras estabelecidas por nós mesmos ou pelos nossos representantes. Então, é muito importante que a gente, primeiro, ocupe todos. Se tem tanto para gastar, gasta-se tudo. A gente tem que dar um jeito de ter projetos para que projetos bons e projetos que contemplem as normas para que a gente possa gastar todo o dinheiro disponível. Todo. Não tem que sobrar um centavo. Não tem que voltar, e a regra é voltar. Volta, o recurso acaba não sendo usado pelas comunidades. Mas é uma coisa muito nossa. Nós temos que fazer isso. A gente tem profissionais agora que estão se especializando fazendo isso. Você diz sempre que é reflexo da idade. Nada disso. 72 anos, você ainda é um menino. Tomara, né? Pois é.
Aí você está tão preocupado que está aí cuidando da memória audiovisual. Esse é o grande projeto que a gente está fazendo, esse meu grande projeto não é que nem um filme aqui que faz aí depois acaba e faz. Esse eu espero que ele seja ad eterno, né? Porque a Bruna Pozzebon conseguiu estabelecer ganhou um edital na Secretaria de Ciência e Tecnologia que trabalhava a ideia da memória do município de Cabo Frio, a memória audiovisual do município de Cabo Frio. Que a Cabo Frio TV tem uma memória absurda, e a Design tem uma memória absurda disso. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui para morar aqui, eu gravava tudo, todo mundo me via com câmera na mão, eu gravava tudo. E eu transformei isso em memória. Eu fui acumulando aqui um acervo fantástico de coisas. Quando eu cheguei com o Ivo, eu gravava o Ivo, gravava. Quando eu cheguei depois, eu só teve um hiato no Bonifácio, porque eu tive que ir para fora trabalhar e fui morar em Minas, mas eu continuei com alguns contatos aqui dentro, com pessoas que trabalhavam, Lebrinha, sempre fazendo coisas aqui, isso virou memória. E tem um acervo, e a televisão depois produziu uma quantidade enorme de memória. E a gente transformou isso num acervo. A Bruna catalogou, criou um projeto, ganhamos um edital e temos aí o mavcf.com, já está no ar. É só botar mavcf.com e navegar ali dentro um pouco. Uma das últimas prospecções que você fez para essa memória foi um trabalho feito com o Zé Bonifácio nos seus últimos meses de vida, né? Isso é um trabalho inédito ainda, né? Já até falei que ele já está pronto, inclusive. A gente só não lançou porque, ele foi feito junto com a Câmara Municipal de Cabo Frio, aí eu fiquei esperando como a comunicação da Câmara quer fazer. A ideia é fazer um lançamento com a Secretaria de Cultura do município, né? Ou lá no Cáritas, ou lá no Palácio das Águias, ou em outro qualquer, e usar os veículos de comunicação, as televisões para exibir. Um trabalho que me honra muito, porque eu sempre fui adversário político de Bonifácio na área prática. Mas no final da vida dele eu tive uma admiração tão grande por ele, voltei para ele 2 vezes, né? Voltei com ele como senador e voltei para ele como prefeito. Entende? Então, Milton Alencar Júnior, numa tranquilidade, numa serenidade, nessa entrevista, muito obrigado. Você respondeu as perguntas como você estivesse na sua própria casa. É verdade. Sabia? É verdade. Agradece a direção da emissora. Cabo Frio TV, muito obrigado pela essa recepção. Estou me sentindo em casa, eu e Cabral. Aliás, você também pode se sentir em casa aqui, viu? Muito obrigado. E assim a gente vai terminando devagar, serenamente. Os caracteres já estão descendo. A gente vai bater no papo, ele vai diminuir o som e nós vamos continuar aqui com nossa conversa. Sim. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte e cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas.